Frações ordinárias. Fração é um quociente, ou seja, uma divisão aqui entre um dividendo e um divisor, né? A divisão aqui é o dividendo, divisor, quociente e o resto. Fração então é uma divisão, né? É o quociente entre a parte de cima aqui que vai se chamar numerador e aqui embaixo denominador. Isso aqui são exemplos de frações, ó. Representação gráfica dessa fração. Denominador, quantas partes está dividido? Ó, uma, duas. Quantas partes foram tomadas? Considerando aqui o azul, uma parte. Essa fração 1 sobre 2, que em decimal a gente basta dividir um pelo outro. Como o próprio nome já diz, fração podemos dividir, a fração quociente. 1 dividir para 2 não dá, coloca o 0 e aqui um 0 com vírgula. 10 dividir para 2, 5. 1 sobre 2 é 0,5, é o famoso meio, o meio pontinho. Esta fração aqui, vamos ver, ó, essa figura que está dividida em 4 partes. E as partes azuis aqui são 1, 2, 3, 4. 3 quartos ou 0,75 no número decimal. Denominador 4, numerador 3. Esta fração aqui será, está dividida em 4 partes, 1, 2, 3, 4 partes, então denominador 4, numerador, quantas partes foram tomadas? Ó, uma só. Então o número de baixo aqui é quantas partes foram divididas e o número de 5 é quantas partes foram tomadas, né? Foram escolhidas ou foram coloridas neste exemplo. 1 quarto é o mesmo que 0,25, 1 quarto ou 0,25. Outras frações, vamos continuar aí com o exemplo. A outra fração aqui é 1/8. Vamos conferir se foi dividido em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido em 8 partes aqui no denominador. E agora o numerador, que é quantas partes foram selecionadas, foram tomadas. Um só. 1/8 ou 0,125. E esta fração, vamos ver, ó, foi dividida em quantas partes? Ó, quantas partes foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. E tomadas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa é a fração 7/8, ou, como já está sendo dito aqui, ó, essa divisão resulta em 0,875. Então, fração representa aí uma divisão, um quociente entre dois valores. Geometricamente aqui, ó, no desenho a gente percebe aqui quantas partes foram divididas e aqui em cima quantas partes foram tomadas. Essa fração que eu criei, por exemplo, representa aqui um círculo, talvez, né? Vamos adotar um círculo para a gente dividir ele. Algum objeto, né? Foi dividido em quantas partes? 4. Dividido em 4 partes. Vamos tomar quantas partes? 2. Uma. Não precisa ser necessariamente aqui a parte vizinha, né? Pode ser essa parte e essa parte aqui de baixo. Tá aí, representado 2 quartos. Que, como podemos ver, ó, é metade das áreas divididas. Ou seja, meio também, né? Daí até um conceito que é fração equivalente. Numerador, ó. Numerador. Denominador.